Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou questionamento sobre as mais diversas áreas do direito, mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando da pauta do direito comercial. O nosso convidado é o senhor Evanir dos Santos, que é contador e mestre em economia. Seja muito bem-vindo, Evanir. Muito obrigado, sempre uma satisfação muito grande estar aqui trazendo esclarecimentos para a nossa comunidade, especialmente os consumidores. Excelente. A primeira questão é da senhora Silvia, tá? Seria possível um esclarecimento sobre a nova resolução de cobrança de imposto de renda sobre antecipação de herança, tanto faz ser em dinheiro ou bens para haver o desconto? Sim, trouxe, inclusive, avancei nas pesquisas para responder de forma mais completa para a senhora Silvia e os consumidores. Esta mudança na forma de tributação das heranças e doações, quando é uma antecipação aqui, ela faz parte da reforma tributária, ela faz parte da segunda etapa da reforma tributária. E nesta etapa aí que tange então as heranças, trouxe importantes mudanças realmente, porque o que a reforma prevê é uma unificação das regras tributárias de heranças para todos os estados do Brasil, que atualmente, antes da mudança, cada estado tinha seu regramento e o que a reforma está fazendo é uma unificação das regras. Primeiro ponto, está previsto uma progressividade das alíquotas, ou seja, quanto maior for esta herança ou doação, maior será então a alíquota a ser aplicada. Hoje, dependendo do estado, tem alíquotas fixas. Outra questão também é que o imposto ITCD, né, ele será aplicado sobre um valor justo. O que é isso? É um valor de mercado, o valor do momento daquele bem que estará sendo, então, doado ou quando houver a herança. Outra previsão, aí é previsão ainda, é uma tributação sobre o VGBL, que é uma forma de previdência hoje e que os herdeiros hoje estão isentos da tributação, mas está sendo previsto, então, uma tributação sobre o VGBL. Outra questão é a antecipação da própria herança, que ela também sofrerá a mesma regra de tributação e foi fixada uma alíquota máxima de 8% e os estados terão, então, que fazer a sua adequação. A Receita Federal, por sua vez, exige que na declaração de imposto de renda, todos os anos, tanto quem doou faça a informação dos destinatários, quanto quem recebe ou herdou também inclua na sua declaração os dados e valores herdados. Então, essas são as principais mudanças no que tange heranças e doações. E, assim, reportando ainda a questão da Silvia, isso se aplica tanto se for recebido em dinheiro ou em bens? Sim, uma vez que o valor dos bens será um valor justo, que esse é o nome, ou valor de mercado, sendo em recurso financeiro ou valor justo, será a mesma tributação. Correto. Próxima pergunta é do senhor José, de Porto Alegre. Há 29 anos comprei minha residência por R$50 mil. Agora estou vendendo por R$420 mil. É meu único imóvel. O que devo fazer perante a Receita Federal? Bem, senhor José, é bem possível que esteja isento de pagamento do imposto, mesmo que tenha havido uma valorização do seu imóvel ao longo deste tempo. O que ocorre é que, sendo o único imóvel e se for fazer a venda de um valor até R$440 mil,
e não houve outra operação de venda nos últimos 5 anos, sendo seu único imóvel, neste caso será isento de pagar o imposto de renda. Mas não exclui a obrigação de fazer a apuração do ganho de capital, onde o senhor vai informar os dados desta operação para que realmente seja perante a Receita Federal justificado como isento, e lá no imposto de renda vai então importar os dados da sua GCAP e levará todas as informações desse rendimento isento, incluindo a baixa do bem, informando o valor zerado, nome e CPF para quem vendeu. Perfeito. A senhora Joana de Canoas pergunta, vi no jornal que a tal da Selic está em 15% ao ano. Isso muda alguma coisa na minha vida? Senhora Joana, com certeza. A taxa Selic, que é chamada taxa básica de juros, né, do mercado, ela tem total influência em todas as outras questões que envolvem o crédito e os juros. Ela terá um reflexo porque ela é base para que os bancos e instituições financeiras façam, então, a sua aplicação das taxas de juros. E ela, sim, ela tem total influência tanto quanto a tomada de crédito, investimentos. Então, sim, a taxa de juros Selic, ela tem influência em toda a nossa sociedade. Nessa mesma linha, tá? Ou seja, de traduzir para grande parte, né, da população algumas expressões ou conceitos que são usados quando se noticia algum fato, principalmente na área econômica, né? O Tiago de Esteio diz o seguinte, pergunta o seguinte, o que é essa tal de política monetária que o pessoal fala no jornal? Muito bem, Tiago. Você permite que eu traga importantes esclarecimentos para toda a nossa comunidade. A taxa de juros, ela é um importante instrumento que o nosso Banco Central, porque o nosso Banco Central ele tem independência do governo, e o Banco Central ele tem, dentre as suas atribuições, segurar a inflação. E a taxa de juros, ela é um importante instrumento que o Banco Central utiliza para frear o aumento de preços. Uma vez que os juros estejam mais altos, a tendência é menos investimentos, menos aquisições, ou seja, menos consumo. Reduzindo o consumo, também segura a inflação. Então, o aumento da taxa de juros é uma importante ferramenta que o nosso Banco Central tem de segurar, frear a inflação. A próxima questão também tem convergência com um esclarecimento de determinados conceitos da área da economia. E o Carlos, de Porto Alegre, pergunta, por que o governo aumenta juros? Isso não atrapalha quem quer comprar um carro ou reforma da casa? Com certeza, Carlos. O aumento da taxa de juros, ele tem um reflexo direto em quem precisa adquirir bens que serão financiados, serão parcelados e que, por sua vez, aquelas instituições que estão financiando, parcelando, replicarão esta taxa de juros sobre o valor do crédito concedido. Então, sim, tem um reflexo muito importante na nossa vida diária, principalmente para quem tem que adquirir bens de maior valor e que, por sua vez, terão que ser financiados e necessitarão, então, um crédito dessas instituições financeiras. A Fernanda de Viamão pergunta, eu queria trocar minha geladeira, mas parcelado está pesando demais. Isso é por causa da Selic? Sim, Fernanda. A Selic, ela, como sendo a nossa taxa de juros base da economia, ela tem uma influência total sobre estes valores parcelados, valores financiados que necessitam de crédito. Neste caso, provavelmente você está querendo financiar, né, obter um crédito e parcelar esta aquisição de um bem, como no caso a geladeira, em mais vezes. Neste caso, a sugestão que a gente traz é segurar um pouquinho esta aquisição, procurar obter promoções, situações em que você consiga parcelar o valor do bem
ou sem juros ou em menos vezes para que você pague menos juros, porque, de fato, fazendo um parcelamento, hoje é possível em 12 vezes você pagar quase uma vez e meia o valor daquele bem que está sendo adquirido. O Rogério de Alvorada pergunta: quem é que se dá bem com esses juros altos? Porque, para mim, só está ficando mais difícil. Bom, todos nós sabemos quem de fato se dá bem, que são as instituições financeiras, bancos, financeiras, ou seja, aquelas pessoas que vão emprestar os recursos a juros. Porém, a gente vai dar um enfoque aqui ao consumidor. Os consumidores que hoje têm a condição de fazer um investimento, uma aplicação financeira, atrelado a essas taxas de juros, como, por exemplo, um CDB ou aplicação no Tesouro Direto, onde a taxa Selic é a taxa de juros que remunerará este consumidor, então este investidor, ele terá um ganho, porque ele terá um juro maior em um ano, por exemplo, aplicando R$10.000, a taxa de juros 15%, a gente sabe que a real dá um pouquinho mais, ele vai obter aí um rendimento de R$1.500 se aplicar 10.000 por um ano. Porém, aquele consumidor endividado, que precisa parcelar, que precisa tomar um empréstimo ou mesmo com um cheque especial, cartão de crédito, este com certeza está tendo muito prejuízo neste momento. A Bruna de Guaíba pergunta: se a Selic está em 15% ao ano, por que o banco cobra 15% ao mês no cheque especial? Não deveria ser igual? Excelente pergunta. Essa é a grande questão que a gente se questiona também, não é? Cobrar 15% ao mês ou mais de 400% ao ano é um absurdo. Porém, temos que entender que a taxa de juros Selic ela é apenas um dos fatores envolvido, né, nessa definição dos juros. Dentro dos juros que são cobrados pelas instituições financeiras, a gente tem a Selic, a gente tem os custos operacionais, a gente tem aqui, obviamente, a margem de lucro que essas instituições buscam. E quando a gente fala, por exemplo, de um cheque especial, onde o banco está emprestando aquele recurso sem nenhuma garantia, a gente está falando do maior risco, então tem uma taxa de risco maior para aquela instituição financeira. Por isso, em parte, as instituições cobram tão alto. Então, fuja dessa questão, por exemplo, do entrar no parcelado do cartão de crédito, no cheque especial, procure formas menos onerosas, então, para quitar as suas dívidas. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o mestre em economia, Sr. Evanir dos Santos, tratando do direito comercial. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento, fique à vontade. Mande um WhatsApp para 51985-946-773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos tratando no programa de hoje do direito comercial, recebendo o mestre em economia, o senhor Evanir dos Santos. A próxima pergunta também está dentro desse contexto da dificuldade que todos nós, que não somos expertos no assunto, temos em entender o impacto na vida de cada um de nós dos mais variados temas ligados à economia, A Luciana de Sapucaia do Sul pergunta: a inflação está até que controlada, por que não baixam logo esses juros? Luciana, todos nós temos essa dúvida. Porém,
O Banco Central, que tem o papel de conter a inflação e, através do Comitê de Política Monetária, onde todos esses dados, esses indicadores de risco de aumento da inflação indicam uma necessidade de manter os juros altos, por este motivo, o Banco Central, ele mantém e até muitas vezes eleva os juros para conter essa alta de preços e alta da inflação. Por exemplo, um impacto importante, a taxa de juros impacta diretamente nessa decisão, que ajuda a manter o aumento do dólar, os gastos do governo, as decisões do governo de aumentar investimento, reduzir investimento, tudo isso faz com que esse Comitê de Política Monetária e o Banco Central, então, definam pela manutenção dos juros lá em cima para evitar exatamente que a inflação suba. O Eduardo de Esteio pergunta: o que faz os preços subirem tanto? Tipo arroz, gasolina, luz. Muito bem, Eduardo, muito obrigado pela importante pergunta. Nos ajuda a esclarecer que não apenas a taxa de juros que a gente tem esclarecido aqui tem influência, mas nós temos diversos outros fatores, como, por exemplo, a sazonalidade do clima. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul vivendo, nestes últimos anos, momentos de seca, momentos de estiagem, momentos de muita chuva, e isso tem um impacto muito direto sobre os itens agrícolas. Não é? Muita chuva tende a aumentar o preço do arroz. A gente está vivendo agora a safra do arroz e essas enchentes que a gente viveu nos últimos dias e meses têm uma influência direta. Mas não só isso. O dólar, por exemplo, o aumento do dólar faz com que itens importados também subam. A gasolina, que está vinculado diretamente ao valor do dólar, também sobe, ou seja, não apenas a taxa de juros, mas eventos climáticos, eventos políticos, a insegurança do mercado, o aumento do dólar, tudo isso tem um impacto no aumento de preços. Próxima questão é da senhora Patrícia de Cachoeirinha, também nesse contexto de tentar entender juros, contenção de preços. Ela pergunta: não dava para o governo fazer outra coisa além de subir os juros para segurar os preços? Esse é o desejo de todos nós, né? Que não os juros apenas sejam a única ferramenta do governo. E tem outras ferramentas e o governo até faz uso dessas ferramentas. Eu trouxe alguns exemplos aqui para nós. Primeiro, corte de gastos públicos, começar pelo próprio governo. Cortando os gastos públicos, reduz essa pressão de preços e tende a reduzir a inflação. Incentivos para a indústria e a agricultura. Quando o governo cria políticas voltadas para agilizar e permitir maiores investimentos na indústria e na agricultura, isso tende a reduzir os preços. Políticas tributárias também incidentes sobre alimentos, sobre bens industriais, políticas tributárias, reforma estrutural. Este é o principal item. Estamos vivendo, neste momento, uma grande reforma que é a tributária, que nós veremos, principalmente nos próximos 5, 6 anos, grandes mudanças nessa estrutura tributária do país. Porém, uma outra mudança muito importante ainda não estamos vivendo, que é a reforma administrativa, onde o próprio governo terá que organizar a casa, cortar da própria carne a estrutura para reduzir os gastos públicos e, desta forma, conter a inflação e permitir um crescimento mais sustentável do país. Porém, isto não é algo que se vê imediatamente. Uma reforma estrutural, ela leva anos e às vezes décadas. Por isso tem que começar o quanto antes. Já a taxa de juros é imediata, por isso que é usado com tanta frequência. A gente sabe que a alta de juros afeta a relação de compra de consumo. A
próxima questão traz uma abordagem que está na área social. O senhor Marcos, aqui de Porto Alegre, pergunta: esses juros altos atrapalham quem está procurando emprego? Certamente atrapalha quem está procurando emprego. Você imagina, a gente está falando de empreendedorismo agora também. O impacto da taxa de juros nas decisões de quem está empreendendo, nas decisões de quem planeja contratar mais mão de obra, de quem pretende crescer, produzir. Então, a gente está falando de um lado mais maléfico dessa taxa de juros. É aquela que ataca diretamente o próprio crescimento do país e, por sua vez, influencia lá em quem está procurando emprego. Imagine o dono de lojas, vestuário, por exemplo, que está pensando em abrir uma nova filial, uma nova unidade e, por sua vez, novos empregos. Esta pessoa, ela precisará contratar mão de obra, ela precisará alugar um espaço, mas ela precisará comprar equipamentos, investir em estrutura e, com a taxa de juros tão elevada, ele muitas vezes desiste dessa ampliação da sua estrutura e aqueles empregos, todo aquele incentivo na economia, ele fica para um segundo momento, porque a taxa de juros alta, ela desestimula o investimento na economia, na aquisição de equipamentos, na abertura de novas filiais, por exemplo. Então, atinge diretamente quem está procurando emprego, sim. A Tatiane de Canoas pergunta: com esses juros altos, é melhor deixar o dinheiro na poupança? A poupança, ela é um investimento muito seguro, mas com a taxa de juros tão alta, ela é um dos investimentos que menos tem rentabilidade. Se conseguir investir este recurso que está destinado à poupança em outros fundos, como um CDB ou Tesouro Direto, em que a taxa de juros Selic está atrelada ao seu rendimento, o rendimento será possivelmente 2 ou 3 vezes maiores do que o rendimento da poupança. Vejam, a poupança é um investimento seguro, mas hoje é um dos investimentos que tem menor rentabilidade. Estamos tratando hoje no Consumidor em Pauta do direito comercial, recebendo aqui o mestre em economia, Evanir dos Santos. O senhor Henrique de Gravataí pergunta: estou com dívida no cartão. Com esses juros altos, o que eu faço? Infelizmente, é a realidade de quase a metade da nossa população do Rio Grande do Sul. Dados recentes apontam que mais de 40% da nossa população está endividada e em atraso com alguma parcela. E o juro do cartão de crédito, que é um absurdo, que ultrapassa os 400% ao ano. Você imagina, se você deve R$1.000 em janeiro, em dezembro você deverá R$4.000. É um absurdo esse juro. Tente da melhor forma possível negociar esse cartão de crédito, obter uma negociação com financiamento aí com juros menores. Se tiver a possibilidade de um empréstimo consignado ao salário, porque esse ele tem uma garantia, né, vai ser descontado direto do salário e ele tem, como uma garantia direto do salário, ele tende a ter taxas de juros menores, com certeza muito menores que o cartão de crédito, ou mesmo um refinanciamento de algum bem, de um imóvel, um refinanciamento de um veículo que você já dispõe. Isso com certeza vai ajudar a economizar com esses juros exorbitantes do cartão de crédito. Colocamos agora a questão da senhora Renata de Viamão. Queria financiar um carro usado, mas as parcelas estão muito altas. É por causa da Selic? Renata, com certeza a Selic tem influência, sim, nessas parcelas tão altas. Sim. Como alternativa, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela necessita fazer um financiamento, porque é um bem de valor mais elevado,
E a pessoa só tem essa condição se fizer realmente um financiamento. Mas aqui nós temos alguns conselhos, vamos dizer assim, para pagar menos juros. Segurar um pouquinho essa decisão de compra e juntar um pouco mais de valor para a entrada, né? Então, procurar o valor de entrada da aquisição do bem um pouquinho maior, ou mesmo procurar aí promoções e condições especiais de aquisição. Muito obrigado, senhor Evanir dos Santos, mestre em economia. Agradecemos a sua participação e convidamos você para a próxima edição do Consumidor em Pauta, uma realização da TVE.